Shalom. Eu hoje gostaria de falar sobre um assunto bem limitado. Não é para o público em geral, mas é um assunto importante. Geralmente sempre tem alguém que conhece alguém que está na mesma situação. Vamos falar da prova de paternidade. Não estou falando da prova de paternidade entre dois cidadãos israelenses. É bem complicado. O tribunal tem que dar permissão para uma prova de paternidade. Geralmente essa permissão não é dada com facilidade ou não é dada de maneira alguma, porque se existe um receio que a mulher teve um filho quando ainda estava casada de um outro marido, a criança será considerada como bastarda, ou em hebraico a palavra certa é mamzer, que mamzer é somente filho ou filha de Eshet Ish, ou seja, de uma mulher casada no momento em que ela concebeu esse outro filho. Não estamos falando disso. Estamos falando do que acontece muito no Brasil. Hoje nós temos casados, união estável, namoridos, tem de tudo. O que acontece muitas vezes é que um casal tem um filho, mas ele não é casado. E depois de 1 ano, 2 anos, não importa, eles casam e vivem sua vida. Mas, em um certo momento, querem fazer aliá, ou, como a maioria dos meus casos, o filho quer fazer aliá. Não importa agora quem vai fazer aliá, a pergunta é, peraí, se o casal quer trazer esse filho, a primeira coisa que o casal tem que provar é que o filho é filho deles. Ok, não é adotado e nada do tipo. E aqui vai o primeiro problema. Por quê? Porque a certidão de nascimento é aceita no Brasil. É uma prova de que a criança, de que o garoto, o filho, a filha, é realmente filho daquele casal. Para o Estado de Israel, essa prova, ou seja, a própria certidão de nascimento, não é suficiente. Por isso, quando eles vão à embaixada, a embaixada vai dizer, sinto muito, vocês vão ter que passar por uma prova de DNA. Vai ter que entrar com um processo no tribunal, na vara de família em Israel, chama-se em hebraico Tviat Abarut. Essa Tviat Abarut é decidida aqui, eles não vão ter que vir pessoalmente aqui e nem terão que fazer o teste aqui em Israel. É bem complicado, o hospital vai, depois de uma sentença do juiz, o hospital vai mandar um kit para o consulado, para a embaixada, lá eles vão tomar um teste, um pedaço ou da unha, ou do cabelo, ou da saliva. Sangue não, por uma questão técnica, não pegam sangue, porque o sangue estraga até chegar aqui, então DNA não é feito com sangue. Nesse caso, se for positivo, o DNA é sempre, não é nunca 100%, é sempre até 99,9%. Então, nesse caso, o consulado de Israel vai avisar, ok, pessoal, vocês podem fazer todos aliá, todos têm o mesmo direito, porque o filho é seu filho, tudo bem. Existe um outro problema, ou uma outra questão, e essa vem acontecendo bastante, é quando o casal tem um filho, não tem dúvida, no Brasil, que esse filho, essa filha é do casal, mas agora eu quero falar não do casal, vamos falar do pai, ok? Mas pode ser também da mãe, a mesma coisa. Ok, eu quero ter certeza que esse filho é filho dessa mãe ou desse pai. Pode ser que ele esteja registrado, até parece com eles, isso não é prova. No país do mundo, nenhum país do mundo. Em Israel é um pouquinho mais complicado porque eles não aceitam como prova a certidão de nascimento, que lá está escrito que o menor, ou mesmo que ele já seja maior de idade, com 40 anos, é filho do fulano. E quando isso é importante? Quando o pai ou a mãe já fizeram aliá. Ou quando é um israelense que foi morar no Brasil e o filho é israelense. Naturalmente,
não importa se o filho nasceu em Israel. No Brasil, o filho é israelense. Mas vamos ter que provar novamente com o DNA que esse filho é realmente filho desse pai ou dessa mãe que são israelenses ou que receberam a cidadania porque fizeram aliar, não importa como. Então, resumindo, o teste de DNA é feito no Brasil, o processo de abaút, ou seja, paternidade, é feito em Israel, com um advogado que entende de direito de famílias em Israel. Serão necessários documentos, traduções que serão feitas aqui em Israel e não no Brasil. Será necessária uma declaração, essa declaração é assinada consularmente, no consulado, e o processo todo é bem demorado, mas comparando ao Brasil, por exemplo, é relâmpago. Demora depende, vamos dizer assim, do dia que eu recebo toda a documentação, pode demorar entre 4 e 7 meses e o processo termina. O que mais demorado é a comunicação entre a promotoria, que é parte desse processo, a promotoria pública, o hospital e o Ministério das Relações Exteriores, todos estão envolvidos, porque tem que mandar o kit tem que voltar pela mala diplomática, mas nós estamos falando, esse é o prazo. E por que é importante vocês saberem o prazo? Porque quem está agora querendo fazer aliar e encontrou esse problema, ou vai ter que adiar a sua imigração, a sua aliar, ou quem é o filho que ainda não está provado que é o filho, vai ter que esperar no Brasil, ele não vai receber visto por enquanto. Essa situação, tenha um bom dia, Toda Rabá, Leitorot.